Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, quarta-feira, 1º de março. De antemão, já quero desejar a vocês que o mês de março seja um mês bem abençoado, tanto quanto foi o mês de fevereiro, e que Deus continue a cada dia, nesse novo mês, nos confirmando a fé e nos preparando cada dia mais para a sua breve volta. Irmãos, o tema de hoje é Ananias e Safira. Esse assunto já foi estudado por outras lições e me chama muita atenção, sabe? O tópico que é mencionado em relação aos dois quando são abordados por Pedro. Deixa eu só contextualizar aqui para vocês essa história. Naquela época houve uma perseguição e o povo judeu estava realmente desprovido dos benefícios que eles tinham em seus lares. Muitos eram fugitivos, perderam seus bens, suas propriedades, e aqueles mais afortunados, então, eles venderam as suas propriedades, venderam algo que eles tinham para compartilhar. E o texto sagrado fala que não havia entre eles ninguém que pudesse ter diferença social. É tanto que aqui diz assim, ó, havia, pois, capítulo 4 e o verso 32. Todos os que creram estavam unidos de um coração em mente. Não consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e sobre todos eles havia grande graça. Foi nesse período, irmãos, que o Espírito Santo foi derramado, quando havia um consenso entre eles, e a unanimidade e a preocupação de uns para com os outros era demasiadamente grande. Deixa eu só ajeitar aqui um pouco. Pronto. O que aconteceu? Diante dessa situação, eu vou dizer para vocês o que eu particularmente acho. É uma particular, eu não encontrei isso em nenhum comentário bíblico, eu não encontrei isso no Espírito de Profecia, eu não encontrei isso em nenhum outro lugar que eu possa usar de fonte. Mas eu posso perceber, e isso me leva a criar a seguinte questão. Ananias e Safira, e aqui Ellen White fala sobre isso, viram o crédito ou o respeito e a estima que estavam tendo os apóstolos, que estavam devolvendo, ou alguns judeus que estavam dando a sua parte. Entre eles se destacava Barnabé, que seu nome era José. E olha que interessante, ele foi apelidado por Barnabé, esse foi um nome que lhe foi dado, um apelido que lhe foi dado pela sua conduta. Então, Barnabé quer dizer filho do encorajamento ou filho da consolação. Subtende-se que ele consolava e encorajava aqueles que estavam, de fato, passando por perseguição ou prova. E esse título lhe foi dado pela vida que eles tinham. Quão bom seria se nossos títulos em nossa sociedade fossem decorrente daquilo que nós de fato somos. Assim como Eliseu. Eliseu na Bíblia é chamado por cerca de 16 vezes de homem de Deus. Então o título que foi dado tem a ver com a conduta que ele tinha. Aqui nós já entramos em um ponto crucial, que os nossos nomes sejam na verdade intitulados com aquilo que somos. E aqui Barnabé foi assim. E agora vem o texto que eu falei para vocês. Eu particularmente acredito que antes de qualquer coisa em Ananias e Safira, eles invejaram o que eles estavam recebendo. E querendo também receber o mesmo tipo de afeto, o mesmo tipo de consideração, o mesmo tipo de aceitação dentro dos discípulos, diante de todos que estavam ali, ele também quis, através de uma forma inicialmente gerada pelo Espírito Santo, e aqui é contido que eles foram instrumentos de Deus até então para vender. Ellen White enfatiza isso com muita clareza. Eles foram motivados pelo Espírito Santo a vender. E nessa motivação eles fizeram um trato com ele. O Espírito Santo que os motivou, irmãos, foi o que levou eles a vender. Então, quando o Espírito Santo trabalha nos seus corações, deles dois, para vender, e após a venda vem a cobiça, e aí, como eu falei para vocês, para mim, houve inicialmente uma inveja. Ao verem o crédito que os outros estavam recebendo, eles invejaram aquilo e quiseram vender. Embora Ellen White fale com clareza que o primeiro pecado deles foi a cobiça. Eu dei esse parecer pelo que eu tento enxergar no contexto que estava ali. Eu posso estar errado, eu posso estar certo, mas também é um ponto que não é necessário você ir propriamente concordar comigo. Era um parecer particular que eu tenho. Então, assim, diante daquela situação, eles prometeram ao Espírito Santo que iriam dar tudo o que ele vendera. Então, o Espírito Santo os motiva a ele fazer a venda. Ele, então, assim, animado com aquilo, vende. Só que quando ele vende, o valor foi maior do que ele imaginava. Ou melhor dizendo, o valor que ele vendeu encheu a vista, de maneira que se ele desse uma parte, ele poderia ficar ali em consenso. Ou seja, eu posso ficar de acordo
com os apóstolos, vou dar uma parte que ninguém vai saber e posso também esconder uma parte para mim. E aí, quando entra a expressão tentar contra o Espírito Santo, aqui, irmãos, eu encontro dois pecados contra o Espírito Santo. E pecados imperdoáveis. Como assim? Eles, irmãos, não cometeram um ato no pecado. Eles premeditaram, elaboraram, planejaram. É tanto que o próprio Pedro chega para ele e fala assim, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Então, o encher, irmãos, não é uma coisa de imediata. Ela vai pouco a pouco. Ele permitiu com que os sentimentos de avareza, cobiça, fraude, hipocrisia permeassem seu coração e alimentou aquele mau sentimento crendo que aquele que anteriormente, eu falo aquele, o Espírito Santo, que motivara a vender a propriedade e fazer parte daquela condição de ajudar todos os seus irmãos desafortunados, agora acreditou ele que o mesmo Espírito que o motivou poderia de fato ser enganado. Irmãos, quem poderá mentir ao Espírito Santo? Nenhum ser humano. Eu posso mentir para vocês, para meu filho, para a futura esposa, para minhas irmãs, enfim, para todos, mas para Deus eu não tenho como mentir. E agora, consiste em um pecado que o Espírito Santo revelou para Pedro, que ele tinha, na verdade, lamentavelmente, mentido ao Onipotente, como diz o livro Atos dos Apóstolos. E agora consiste o grande mal. O que aconteceu naquela situação, irmãos, é que ao vender e ao encher a vista com que se apossou em suas mãos, agora eu posso ficar de bom com os dois lados, né? Lembre-se que Jesus falou assim, ninguém pode servir a dois senhores, ou amará um e odiará o outro. Não tem como conviver entre a luz e as trevas. Se eu estou na luz, as trevas são dissipadas. Se eu estou nas trevas, a luz de fato não existe. Então não tem como andar em consenso. Por isso que o texto sagrado nos fala em Amós, né? 3:7. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, assim, é necessário que haja um consenso ou um comum relacionamento entre nós e o Espírito Santo. E aqui, eles aparentemente demonstravam um relacionamento. E agora, aquele relacionamento que foi furtivamente alimentado ou deixado de lado pela cobiça, pela avareza, pelo que o materialismo cobriu seu coração, levou a tal ruína. E agora, irmãos, o que me chama a atenção? Pedro chega para Ananias e pergunta a ele. Há um interrogatório, sabe? Há uma oportunidade de Ananias se retratar, pedir perdão e se voltar. Coisa que ele não faz. Ele permanece na mentira. Veni, portanto. Aí ele diz, por que você deixou com que Satanás enchesse teu coração? De imediato, irmãos, ele morre. Quando ele morre, você sabe que naquela época antiga existiam muitas cerimônias fúnebres. Não só da lavagem do corpo, mas também todo aquele cortejo com músicas, pranteadores que eram contratados. Não acontece isso com Ananias. Ele morre como se fosse uma pessoa desprezível e de imediato já é sepultado. O texto sagrado nos fala que cerca de 3 horas entra Safira. E quando ela chega até ele e aborda, o mesmo Pedro faz a mesma pergunta. Você vendeu por tanto aquele preço? Aí ela sim, ela confirma a mentira. Irmãos, olha, existe um capítulo num livro chamado Atos dos Apóstolos, intitulado Uma Advertência contra a Hipocrisia. Tá? É no capítulo 7. Se você puder ler esse capítulo para lhe fortalecer em relação a essa questão, vai lhe ajudar muito. Se existe algo, irmãos, que é extremamente perigoso, é viver uma vida de hipocrisia, de aparência de santidade, porque é como diz uma certa vez um pastor chamado Amin Rodô, Deus se ofende muito mais com a hipocrisia de um santo do que com a impiedade de um ímpio, porque em sua impiedade, o ímpio ele é sincero naquilo. Ele de fato é desbocado, ele de fato é esclarecedor, eu sou assim mesmo, mas aquele justo, ou um suposto santo, que se aparenta ou se mescla com a aparência de santidade, irmãos, olha só. Paulo chega a descrever, eu acho que é Paulo, Tiago, se não me falha de memória, quando fala assim, aquele, pois, que aparenta viver uma santidade, mas nega a sua eficácia, destes afaste-se. Por quê? Muitos hoje mentem e cobiçam e falham e acham que está tudo em paz. O mesmo mal que aconteceu com Ananias e Safira é um exemplo para todos no futuro. Muitos hoje não sofrem a punição imediata por mentirem, por serem hipócritas, por serem cobiçosos. Porém, se eles alimentam esse mau coração e continuam assim, Satanás vai fazer a mesma coisa que fez com Ananias. Ele encherá o coração e encherá a tal ponto que quando Cristo voltar, o acerto de contas será definitivo. A pessoa, de fato, como Ananias e Safira,
perderá as duas vidas. Ele perdeu a vida anterior e agora perdeu a vida futura. Todos aqueles que se comportam de igual forma sofrerão o mesmo dano. E contra isso, sobre esse assunto, olha o que é que diz Ellen White aqui no capítulo final sobre o assunto, uma advertência contra a hipocrisia. O mesmo pecado foi muitas vezes repetido na história posterior da Igreja e é cometido por muitos em nosso tempo. Mas, embora possa não manifestar-se visivelmente o desagrado de Deus, não é menos desprezível à sua vista agora do que o foi no tempo dos apóstolos. A advertência foi dada. Deus tem claramente mostrado seu desprezo por este pecado. E todos quantos se dão à hipocrisia e à cobiça podem estar certos de que estão destruindo a própria alma. Que Deus, portanto, nos livre desse tamanho mal. Hipocrisia, fraude, mentira e avareza são pecados, irmãos, que geram condutas, mudam personalidade. E nós sabemos, o único que vamos levar, ou a única coisa que vamos levar aqui para o céu é o nosso caráter quando for modelado ou transformado segundo o modelo divino. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, que a advertência contra Ananias e Safira nos sirva de lição. E que nós tenhamos o cuidado, Senhor, de não querer viver de aparência, não viver de uma suposta piedade, onde na verdade não somos. Então, Pai, por favor, nos ajuda a observar a nossa conduta e buscar em Ti a verdadeira transformação que o céu aprova. Perdoa nossos pecados, livra-nos do poder do mal e permanece conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, irmão. Se inscreva em nosso canal, compartilhe nossos vídeos e se você achar interessante ele, dê o seu like, dê uma curtida e que Deus nos abençoe ricamente. Até o próximo estudo. Até logo.